Tradições que nós temos herdados da Babilônia através de Constantino faz com que, ocasionalmente, com um copinho pequeno de plástico e um pedacinho de pão, num serviço de igreja, todos se reúnem com isso e eles chamam isso de comunhão. Mas Yeshua não estava tendo a comunhão com seus discípulos. Era a última ceia, antes da crucificação dele, que aconteceu no tempo do sacrifício da Páscoa, onde os cordeiros iam ser sacrificados na manhã seguinte. Yeshua então pegou essa oportunidade para explicar uma coisa que desde aquela época já haviam sido escondido por 1000 anos. Melquisedeque veio e trouxe pão e vinho para Abraão. Ele abençoou o Altíssimo, dizendo: Baruch atah Yehovah, Eloheinu melech haolam, motzi lechem min haaretz. Abençoado seja o Senhor, Yehová, Elohim, Rei do Universo, que traz pão da terra. E ele falou: isso representa o meu corpo, que será quebrado para você. Toda vez que você fizer isso, você faz isso em minha memória. Então, nós quebramos o pão e nós fazemos isso em memória dele. E do mesmo jeito, Yeshua pegou o copo e ele abençoou o Altíssimo. A mesma bênção que Melquisedeque abençoou o Altíssimo. Baruch atah Yehovah, Eloheinu melech haolam, borei pari hagafen. Abençoado seja o Senhor, Yehová, Elohim, Rei do Universo, o Criador da fruta da videira. E Yeshua falou: isso representa o meu sangue derramado, que será derramado
para a remissão dos pecados. Eu não vou beber, nem mesmo nada da fruta da videira. Vocês pegam meu copo e dividem entre vocês, que eu não vou beber, até eu beber novamente com você no reino de meu Pai. A ceia das bodas do Cordeiro. Yeshua vai levantar esse copo e ele vai falar: L'chaim. para a vida, para todo sempre. E até lá, nós vamos lembrar o que ele fez e lembrar aquelas ceias das bodas do Cordeiro. Se preparem. E a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu vim aqui para te dizer uma coisa. Não desista. Não desista, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deu o Filho dele por você. Então, nesse momento eu vim trazer uma palavra para o seu coração. Isaías 54:17, a Bíblia diz, né, que toda ferramenta preparada contra você não prospera. Sabe por que eu estou te dizendo isso? É para você não desistir. Porque Jesus, ele está de olho sim em você e sabe o que você está passando nesse dia de hoje. Então não desista, não dê lugar à carne, não dê lugar ao adversário, porque ele está te dando hoje ferramentas novas, a ferramenta da oração, a ferramenta da bênção, a ferramenta, o jeito de você pregoar a palavra, louvar o Senhor. O adversário não se agrada de você, porque você é a diferença, você faz a diferença onde você anda, você faz a diferença onde você congrega. Por isso que vem os levantes, vem as lutas, vem as tribulações, porque Deus está te dando ferramenta para tu guerrear e está saqueando o inferno. Por isso que o levante vem na sua vida. E nessa manhã eu tenho uma coisa para te dizer: toda ferramenta preparada contra você não prospera, porque o Deus Todo-Poderoso está na sua vida e vai te dar uma grande vitória nesse dia de hoje. Então aproveite, lute, guerrie, use a ferramenta que Deus te deu, a ferramenta da oração, a ferramenta da fé, da saúde, da prosperidade. Deus está te dando ferramenta nesse dia de hoje. Se você crê, dá um brado de glória a Deus aí. Olá, pessoal. É tão muito de ouvir ele, né? Deixa eu colocar esse microfone. Como vocês estão? Tudo bem? Vocês estão tudo legal aí? O jejum já está acabando. Já acabou para vocês, né? Tá bom, meu ainda falta 4 horas, então desculpa aí se faltar um pouco de energia. Eu não tenho energia que o irmão aqui tem, não. Eu vou começar já entregando oficialmente aqui, né? Levando o jejum ao nosso Pai. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu estou vendo aqui a lista de vocês. Já algumas pessoas já conheço, né? Já sempre está aí com a gente. A Lara, a Bea, a Maria, a Fernanda, sempre estão vindo aí, que maravilha realmente. Um grande abraço aí em todos vocês. Infelizmente a gente está longe, né? Mas logo logo a gente vai estar aí, a gente vai estar perto aí, um jeito ou de outro, né? Vai ser muito interessante hoje. Eu tenho 7 traduções da Erim, incrível mesmo, incrível as últimas 7 dele. Quando eu olhei assim, já tinham 7 lá, que eu falei, como é que pode ser? O Senhor dando revelação para ela de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Realmente o Senhor está falando bastante e preparando os irmãos, né? Porque tem muitos irmãos que conectam na Erim, mas não conectam no lugar, uns conectam aqui, outros não conectam ali, e o Senhor assim, realmente espalha, que a palavra dele seja espalhada aí por o máximo de pessoas possíveis, né? Nós vamos começar aqui com a oração inicial, e a entrega também do jejum, feita pela pastora Aníbal. Um momento, por favor. A paz do Senhor esteja com todos, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Estamos aqui com mais um encerramento do jejum, que foi uma bênção do Eterno. O nosso Senhor operou milagres e maravilhas, e nós estamos vendo a mão do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor está nos ungindo, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo intento do maligno. O Senhor nos livra de toda peste perniciosa, de tudo que não procede dele. O Senhor tem nos curado
O Senhor tem curado a nossa alma. Todas as aflições, o Senhor tem nos remido. Ele é o nosso remidor, o nosso Senhor e Salvador. E a palavra do Senhor nos diz, para o dia de hoje, eu estava meditando na palavra que o Senhor falou em Romanos 8,18. Paulo disse o seguinte para os dias de hoje, para os nossos dias, porque para mim tenho que, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como é esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Louvado seja o Senhor. Sabemos que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Eterno. Meu Senhor e meu Deus, neste momento nós encerramos esse jejum. Nós encerramos, Senhor Jesus, com essa palavra abençoada que o Senhor nos colocou no nosso coração. E o Senhor falou que a esperança que nós vemos, isso não é esperança. O que é esperança é aquilo que nós esperamos e não vemos. Então que tenhamos fé, que a nossa fé seja inabalável, que nós possamos crer sem ver. Nós estamos no tempo do fim, meu Senhor, sabemos disso, e nós pedimos ao Senhor para que aumente a nossa fé a cada dia mais, que possamos crer sem ver, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Provedor, é que cumpre as suas promessas. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glórias ao Senhor, glórias ao Eterno. Yeshua HaMashiach, o nosso Yahusha, nós te agradecemos porque o Senhor fez uma visitação na casa daqueles seus filhos que se colocarem em jejum e oração. Glórias ao Eterno, que possamos com alegria fazer jejum e oração,
porque correntes foram quebradas, e o Senhor derramou unção para que a cada dia nós possamos estar mais e mais santificados diante da sua santa e doce presença. Santifica, Senhor, a sua obra. Santifica, Senhor, os seus filhos que têm buscado o Senhor em espírito e em verdade. Nos santifica, meu Pai. Santifica, Senhor Jesus, as nossas vidas. Queremos entrar e estar diante da sua presença com as nossas vestes limpas, alvas como a neve. Mesmo que um dia o nosso pecado tenha manchado as nossas vestes e deixado ela escura como carmesim, mas hoje, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor lavou as nossas vestes e o Senhor deixou alvas como a lã. Glórias ao Eterno. Senhor, somos a sua noiva, somos a noiva adornada, a noiva do Cordeiro. E nós, no dia de hoje, dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. No teu tempo o Senhor virá, e o Senhor não tardará. Por isso, sejamos santos. Santo, 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 assim como o Senhor é santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Iniciamos agora a nossa live. Louvado seja o Senhor. Yahshua. Amém e amém. Muito obrigado, pastora Nilva. Olá, gente. Então, estamos aqui de volta com a permissão, com a presença e autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos e com o papel fundamental, o principal, de passar a palavra dele para todos aqueles que ele fala, aqueles que têm ouvidos e querem ouvir. Hoje tem muito interessante que aconteceu essa semana. Aliás, gostaria de atualizar aqui você em umas coisas. Eu deletei alguns comentários no YouTube, não porque eram ruins, tá? Se você é uma das pessoas que eu deletei, não foi porque desculpa, não foi porque você fez nada de errado assim, não, mas já teve um comentário, por exemplo, que falou que me alertando, é claro, assim: João, você tem que ouvir esse profeta, eu não vou falar o nome, porque esse profeta fala fala dos finais de tempos, e esse profeta falou também que quem não ouvir ele não vai ser arrebatado para o céu. Eu fiquei assim, bem assim, curioso, né? Será realmente assim que os filhos de Deus são tão inocentes em ouvirem coisas assim e não entender? Como que pode ser assim que uma pessoa que se diz profeta fala o seguinte: quem não ouvir a minha palavra não subirá ao céu? Então acho que eu não preciso nem explicar para você. Entretanto, eu fiz isso com todo carinho. Eu sei que você é participante do canal, então, mas talvez falta aí um pouco de intimidade no Senhor. Essas coisas não são assim. Essas coisas o Senhor não trabalha dessa forma, tá? A minha sugestão para você esse profeta é famosíssimo, já recebi vários e-mails, comentários. Você já ouviu falar desse cara? A minha sugestão para você é não seguir esta pessoa de forma alguma, tá? Uma pessoa que chega no ar e fala: quem não ouvir minha voz não vai para o céu, não deve ser seguido, tá? Eu acho que eu não preciso falar mais sobre isso. Alguns comentários sobre eventos. Acho que sempre tem será que o destruidor vai acontecer aqui ou ali e tal. Novamente, o Senhor nunca dá data às coisas. Ele vem e fala o que vai acontecer. Ele trabalha por eventos, como ele falou, tá? E ele não dá datas, e ele explicou por quê. Ele explicou que se ele der datas, o ser humano começa a ficar preguiçoso,
né? Se você sabe que a coisa vai acontecer daqui 2 semanas, você fala, ainda tem 1 semana e meia. Mais ou menos por aí que o Senhor tem falado. E até serviu isso para mim também, certas coisas que não falar demais, né? Então, esses eventos, assim, eu tive de... eu quero explicar para vocês isso, tá? Deixa eu ver aqui. Então, é só isso mesmo que eu queria falar, tá? Então, aí, por favor, então, cuidado, então, as pessoas que você ouvem. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceram comigo essa semana. Eu tinha descido 2 palavras, 2 mensagens do Senhor e eu já tinha traduzido e eu já estava sabe, eu lendo, sabe, e aí o som, sabe, vocês são meus filhos, vocês são filhos do meu pai, me seguem, eu vou guiar vocês. E, sabe, mas tinha certas palavras que aparecia assim que, sabe, eu sentia assim um dom de raiva, entendeu? Eu sentia assim um dom de raiva e eu assim ficou assim. Isso aí eu peguei isso de profetas aí que eu já conheço há um tempo. Aí quando chegou no final dessa mensagem não teve nem a assinatura, né? Sabemos, eu sei, eu tenho certa experiência de como o inimigo trabalha. Aí eu peguei uma outra mensagem, a mesma coisa. Vocês conseguem distinguir, se eu mostrar uma mensagem aqui, eu não estou preparado para fazer isso, só vi agora na cabeça. Se eu mostrar uma mensagem aqui para vocês, vocês conseguem distinguir se essa mensagem veio do Senhor ou veio do fedorento? Vocês conseguem? Eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes algumas mensagens que o fedorento teve feito. Essas duas mensagens são pega muita pessoa mesmo, que é meu filho, eu faço isso, meu filho, eu estou com você, meu filho, minha filha, estou com você no final de tempos. Mas tinha uns donzinhos de ódio aqui e ali, eu vou pôr de vocês de joelho. Mas uma pessoa que não estiver preparada, entendeu? Cai mesmo nesse conto fedorento. E ele está fazendo isso para confusão, tá? E eu orei a respeito disso. E eu falei, eu orei, Senhor, me desculpa, tá? Me desculpa se já aconteceu isso umas 5 vezes, tá, gente? Com profetas diferentes. Eu falei, profetas já assim que eu sei que são usados pelo Senhor. E eu falei, não, Senhor, essa mensagem não é do Senhor. Eu não acredito ser do Senhor. E dessa vez eu fiquei assim até perturbado um pouco, já a 3ª vez ou a 4ª, e eu orei para o Senhor. Falei, Senhor, desculpa se essa mensagem veio do Senhor, mas eu não vou transportar ela. E eu até falei, se não for do Senhor, que o Senhor me falasse, que não é do Senhor. E ele veio no sonho a mim, gente. O Senhor, quando ele conversa comigo, ele mostra assim rápido, né? Só flash. Então eu estava em pé, tá? E logo assim na distância de uma mão, assim, eu estava de costa a esse homem que eu só via do ombro para baixo, do ombro até a cintura, assim, e ele segurava um papel assim, normal, né? Eu não tenho um papel aqui para mostrar, mas segurando um papel com as 2 mãos assim, e eu estava assim mais ou menos do lado dele, eu olhei para ele e eu vi ele colocando o dedo assim, sabe, seguindo assim esse papel. Eu sabia que aquele papel que ele estava segurando eram as minhas traduções. Eu sabia disso, eram as minhas traduções. Então ele só ficou segurando o papel, aí ele parou assim numa linha, assim, ele fazia assim, tipo assim, ele olhando linha por linha, sabe? Eu senti naquele momento que ele estava concordando com a minha decisão. E no outro dia seguinte eu orei novamente para ele. Ele novamente apareceu para mim da mesma forma, na minha frente, segurando minha tradução. Minha tradução estava em pé, uma folha assim, e ele mostrando
assim, sabe? E eu senti dentro de mim que ele estava concordando com a decisão que eu estava fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com o fedorento, ele está lá para desanimar vocês. Aí eu falo para vocês algumas coisas que ele faz frequentemente, é o seguinte. Eu peguei, por exemplo, uma tradução que o Senhor falava, vocês estão preparados, eu já preparei meus filhos. Meus filhos já estão preparados. Eu falei aqui a última vez, né? Aí eu pego outra tradução, que ele também é Deus aqui. Meus filhos não estão preparados. Claramente assim, sabe? E eu continuei traduzindo essa. Meus filhos não estão preparados, papapá, meus filhos, meu filho. Eu falei, não, peraí. Isso aí é com certeza o maligno colocando na cabeça das pessoas, na cabeça dos irmãos, que eles não estão preparados. Daí vem o medo, daí quando o Senhor der uma missão para eles, eles não vão conseguir fazer, tá? Então se preparem. Aliás, foi isso que Uriel apareceu para Erim e falou para ela que isso é uma das armas do inimigo. Ele quer mostrar que, em primeiro lugar, Deus não te ama, Deus não tem paciência com você, tá? Que ele não está nem aí para você. É isso que o inimigo quer mostrar, sabe? Para aí você tem esse sentimento de medo, né? Sentimento de medo. A outra coisa é isso. Ele quer falar para você que você nunca está preparado, você nunca vai fazer o trabalho dele. E Uriel até já alertou a Erim nesse sentido. Então é isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Te prepare com o inimigo. Quando vocês saem por aí, vocês veem esse tipo de coisa. Já várias e várias pessoas, irmãos e irmãs que eu acredito serem, já conhecidos no canal pelo nome, falam, João, olha esse vídeo, olha aquele vídeo, você vê que somos gente, eles estão seguindo pessoas que falam coisas assim, é incrível. Muito cuidado do que é falado lá, muito cuidado mesmo. Gente, eu tenho então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonhos de Erim, muito importantes, tá? E eu vou começar, eu coloquei aquele amarelo, como vocês fazem, mas todos aqueles que querem sentar, tomar seu cafezinho e ver os sonhos de Erim, aqui está. Sempre gente me pergunta onde é que eu vou no canal. Então aqui, osmistériosdedeus.com, é muito simples. E aqui você bate Erim, tá? Você bater Erim, você vai ver todos os sonhos que a Erim tem falado, eu tenho traduzidos. Aqui são os volumes, tá? Aqui são todas as traduções. Olha que está tudo aqui. Está tudo aqui, se prepara, um bom tempo. E aqui eu parei na lição 389 e ela já fez de 390 até 396. E a última também, muito importante, eu peguei também da Jackie e fala destino final. Vocês vão adorar também ouvir todos esses. Eu vou começar já, é um pouco sensível. Realmente é uma grande maravilha ter visto o desenvolvimento espiritual da Erim até agora, inacreditável. Quando ela fala comunhão aqui, quando é as palavras dela, como ela cresceu espiritualmente no Senhor, como ela cresceu, inacreditável esse período de tempo. O Senhor já falou em uma das lições que ele ensinou ela a orar. Então eu vou ver até quanto tempo vai aqui. Eu quero realmente terminar esse aqui da Erim, tá? Tem muitas coisas que eu não faço, mas muito bom a todas as lições da Erim. Esse aqui é o sonho 390. Deus usa o vírus corona para acordar as pessoas. E isso foi dado no dia, recebido dia 12, foi dado no dia 16. E eu coloquei só em amarelo aqui, tomando a atenção. Mas tudo é bom da Erim, tá? Então depois que eu acabar, eu vou apagar esse amarelo todo e colocar no nosso site para vocês lerem no seu tempo devido aí, quando vocês querem. Ela começa falando sempre da oração dela, muito linda, obrigado por tudo. Aliás, eu ia ler tudo isso aqui, eu falei, não tem nem jeito, cada coisa tem 10, 11 páginas. Então aqui, na oração dela, você está falando comigo com muita clareza e eu estou muito agradecido. O Senhor já está falando mais claramente. Lembre que a Erim é você, tá? O Senhor fala para Erim, eu te amo, isso e aquilo outro. Ele está referindo a você, aos escolhidos, aos remanescentes ao redor do mundo, tá?
Daí a razão que é muito bom você ter esses pontos de vista diferentes. Você tem o Jeff, que fala de eventos, tá? Você tem a Jacqueline, que o Senhor praticamente rasga o coração dele por você, mostra quem ele é. E você tem a Erin, que vai para o céu e visita. É muito bom você unir, né? Juntar essas coisas tudo. Você fica um remanescente muito bem equipado, né? Eu vou ler esses sonhos aqui. E depois desses sonhos eu vou vai ser o que eu vou fazer hoje. E depois eu vou dar tempo para ler esse último da Lynn, que fala destino final, da Jacqueline, né? Eu só vou passar por todos eles aqui. Ela novamente fala muito da terra, do dragão. É inacreditável. Isso me pegou de surpresa, tá? Jamais poderia imaginar. Sempre todo mundo aqui nos Estados Unidos, de mais de 33 anos que eu moro aqui, todo mundo pensando que era a Rússia, né? Que era a Rússia. Agora vem o senhor que fala, não, tudo é a China. Agora você vê que é mesmo. Tudo a China é, como ela falou aqui, o centro de gravidade. Eles começaram a comprar terras, desde 1949, eles vêm comprando terras e coisas aqui nos Estados Unidos, e é assim que eles estão vencendo, eles estão dominando o mundo por isso, né? E esse plano, de acordo com a Erin, vai terminar em 2049. Eles estão comprando terras e lugar e coisas, né, ao redor do mundo. Olha aí nos Estados Unidos aqui, todo mundo precisando de máscara, e as máscaras, essas coisas de saúde, vêm tudo da China. Aí foi aí que o presidente falou que se não fizer isso, eu não mando mais para vocês. Incrível mesmo como é que está todo mundo na mão dela, né? Vocês podem ler esse aqui tudo, o financiamento, todo mundo achando que era a Rússia, e não é, tudo vem da terra do dragão. O Senhor deu esse conhecimento todo para Erin, um discernimento. Então, depois que ela ter orado por o Senhor falou, Erin, suba, e novamente ela estava na porta de Deus, e aqui o amado Uriel estava lá. Uriel sempre está presente aí, nisso. Uriel falou, Deus pede sua presença. Erin, por que você reteve seu sonho? Então ela recebeu um sonho do Senhor aqui e ela não quis escrever. Então o Uriel está perguntando, por que você não escreveu? E ela falou, eu simplesmente não escrevi, sinto muito, Deus está bravo comigo. O Uriel falou, não, embora Deus não esteja chateado com você, você deve escrever o que ele te redirige, apesar dos esforços do inimigo para impedi-lo disso. Embora muito do que você descobriu seja verdade, você não deve se preocupar, pois os planos de Deus são maiores do que os homens. Então, continuando aqui, Uriel falou, como já te disse antes, você não está aqui sob nenhum tipo de julgamento, mas Deus quer a sua presença. Que maravilha, né? Deus quer a presença. Já pensou você entrar aí no próprio trono de Deus? E então a Uriel colocou a pomada nos olhos dela e levou ela na presença de Deus. Ele estava agora sentado na sala do trono de Deus. Então aqui está, isso aqui é um lugar onde o Senhor está em toda a sua glória, né? Daí a pomada no olho, né? Os coros, os anjos estavam cantando, Santo, Santo, Santo. Caí de joelhos com o meu rosto no chão. Quem não cai, né? Quem não cai de joelho nesse tipo de coisa? Então Erin conversa com o pai e fala que o mundo está em pânico com esse vírus, tenha piedade. E o Senhor, o Deus então, nosso Deus, é o nosso Senhor, fala, Erin, eu lhe dei sonhos e visões sobre esse tempo. Eu estou no controle, nada disso é uma surpresa para mim. Há um plano maligno de um punhado de pessoas para destruir as nações. O que eu te mostrei, e por incrível que pareça, as coisas que acontecem ao mundo, gente, está num grupo de 5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas, controlando o mundo todinho. Incrível mesmo, né? Então aqui o Senhor está falando, o Senhor pergunta para ela o que eu te mostrei, então ela fala, existe um plano para destruir os Estados Unidos, o pessoal, todo mundo odeia o Trump, ela acredita que o vírus foi iniciado na Terra do Dragão, e foi realmente. Continuando aqui rapidamente, como eu te falei, não tenho tempo para ler, todas elas são 11 páginas. Então o Senhor, nosso Deus, falou, sim, Erin, eu o nomeei, está falando do Trump, ele foi criado por um tempo como este.
Então Trump está na posição dele, fazendo o que ele quer, fazendo o que o Deus quer, o que o nosso Deus quer lá. Agora ele foi nomeado para este tempo. Ele se levantou contra a corrupção. Ele se posicionou em favor dos que foram sacrificados ao maligno Moloch, as crianças inocentes. Aqui lembra do tempo do fogo de Moloch? É isso aqui que ele está falando. Ele não apontou o país que está roubando. No entanto, isso não ocorreu muito bem, porque o país pagou narrativas falsas, relatórios confusos. Eles, a terra do dragão, os compraram para encobrir seus planos perversos. Então aqui o nosso Deus continua. A verdade é então deixada turva. Há um plano mestre sendo discutido às portas fechadas e em reuniões secretas escondidas do público. No entanto, o plano mestre deles não terá êxito, porque eu o exporei. Aqueles que testemunharam a corrupção serão ameaçados e ou pagos para manter o silêncio. Erim, eu sou Deus. Nenhum plano do homem prevalecerá contra mim. Eu superei todas as coisas. Embora sua nação, os Estados Unidos, seja ferida e seu líder tenha dado um golpe quase fatal, eu o levantarei. Vou parar os planos dos ímpios. Qualquer nação que sacrifique a falsa divindade, queime incenso no altar dos mortos e ou pratique a adoração a Baal é impura. Eu acho que isso aqui tem, pelo menos como morar no Brasil, via demais, né? O dia dos mortos, sacrifícios, muito quanto é coisa. Nossa, muita coisa lá, né? Então, não vou deixá-los impunes por seus esquemas corruptos. Eles mentem para o seu povo. Falando aqui. No entanto, chamei os guerreiros. Quem são os guerreiros? São os eleitos. Chamei os guerreiros para se levantarem no meio deles. Vi o sacrifício que esses guerreiros fizeram para espalhar a verdade sobre as boas novas do meu reino. Então, isso aqui, ela vai falar quem são esses guerreiros, tá? Preste atenção, então. Portanto, por causa deles, o inimigo, o líder iníquo, não prevalecerá. Vou expô-lo. O Senhor continua agora, não esqueci o meu povo. Existe um ataque para impedir o culto e as reuniões. Eles querem parar a oração e silenciar os meus eleitos. Por causa desse ataque ao meu povo, vou transformar as celebrações e os festivais da Lua Nova em um local árido para chacais. Vou expor as mentiras deles, como eles me irritam. Então, a Erim descobriu de quem o Senhor estava falando. Pai, você está falando sobre as pessoas na terra do dragão que o amam com todo o seu coração em segredo. E o Senhor confirma, sim, Erim. Então nós estamos falando aqui dos eleitos que estão vivendo na terra da China e todas essas coisas que estão vindo sobre eles, todas as perseguições e querem tampar eles, querem acabar com o cristianismo, acabar com eles, mas eles não calam e eles estão espalhando o reino lá na China. Vamos orar para os nossos irmãos por lá, tá, gente? O Senhor fala assim, Erim, eu não os esqueci, não esqueci o meu povo em todas as nações, eu ouço seus pedidos, petições e orações, vi a grande fé deles no meio da perseguição, eu não os esqueci. Então eles estão lá espalhando o reino no meio dessa perseguição toda. Então Deus continua, Erim, nunca esqueça que estou sempre no controle total. Eu estou aqui, eu estou contigo, noiva, tá? Eu falo Erim aqui, esses são os remanescentes, tá? Isso aqui é Deus falando para você, tá bom? Eu estou contigo, não tenha medo, embora exista um grande pânico, mantenha-se forte e seja corajosa, não tenha medo, agora você tem um sonho que eu lhe tinha dado no passado e que agora está em sua mente. Eu vou seguir aqui mais para frente. Deus está falando, Erim, estará terminado, isso faz parte da agitação da terra. Então ele está falando aqui do que esse coronavírus está causando aqui. Isso humilhará o coração do homem, mesmo assim, quando isso passar,
os homens continuarão de volta em seu curso. E é realmente isso mesmo, tá, gente? Eu comecei a notar que o estresse começa a diminuir um pouco. Você pode ver aqui, você começa a ver que a água já está de volta nos supermercados, a comida já estão de volta no supermercado. Você pode ver que o pessoal vai quietando, sabe? Até aqui mesmo, quando você vê que as coisas estão voltando ao normal, o ser humano realmente tem essa tendência de voltar ao curso dele. Por enquanto, alguns perguntam: Deus se importa ou Deus vê? Bem, eu não estou ocioso, não sou esculpido em madeira ou forjado em ferro. Eu não sento em uma prateleira apenas para ser derrubado por uma tempestade ou por um grande terremoto. Eu estou aqui e eu sou Deus. Tenha compaixão pelos mansos, enfermos, órfãos e viúvas. Quem se voltará para mim em busca de conforto em grandes momentos de angústia, e quem se voltará para o portador de maus relatos e adoradores de mentira? Foi uma pergunta. Erin respondeu, o Senhor falou: Erin, o mundo está em guerra contra uma ameaça invisível. Eu permiti isso para que o homem entendesse que eles lutam contra um inimigo invisível e que eles dependem daquilo que o inimigo fornece. Este é o momento em que o homem deve despedaçar seus corações por mim, pois só eu controlo todas as coisas. É incrível quando o Senhor fala assim, né? Se eles se voltarem da maldade e das práticas impuras para me olharem, eu os salvarei. Para as pessoas novas no canal, saibam então que era isso aqui que eu vinha falando para vocês, tá? Se vocês deixarem de sua maldade e acreditarem no seu Deus e se arrepender, Ele está prestes a te salvar. O Senhor continua no entanto, eles não me olham, então eu os entregarei a si mesmo. Embora eu não tenha esquecido o meu povo, eles também devem temer o que vem disso, como uma ferramenta para invocar um tremor tremendo. O Senhor continua: o inimigo usa o medo, eu já tenho falado no canal várias vezes, e a mentira para destruir. Quando ouvir algo, venha a mim. Procure sempre ir a ele, gente. Quando vir uma ameaça, clame a mim. Eu vou proteger você, não vou deixar você passar fome. Tanta gente preocupada com a comida, né? Muitas vezes a pessoa pergunta, é claro, é o medo natural do ser humano. Eu vou passar fome. Bom, mas se você acredita em Deus, se você acredita nele, que ele tem esse, entendeu, que ele vai te salvar, ele está falando que você não vai passar fome. Ou manter seus produtos de papel como reféns. Venha até mim, vire para mim, não participa dos esquemas dos inimigos, como um incêndio florestal pode se espalhar rapidamente e queimar campos sobre campos. As mentiras dos ímpios podem se espalhar ainda mais rápido e queimar as esperanças dos justos. Está aqui uma das coisas que isso acontece, e é uma das coisas que eu pago comentário no nosso canal, quando eu vejo esse tipo de coisa assim, que só vai, a única coisa que vai fazer é a queimar as esperanças dos justos. Não permita isso. Eu sou o doador de bons presentes. Venha a mim com seus pedidos, petições e orações. Em troca, concederei a você sabedoria, conhecimento e força sobrenatural para suportar. O Senhor continua aqui. A mais, estou prestes a fazer algo em seus dias, Nosso Senhor está falando, em que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem: chegou a hora, eu estou aqui. O Senhor continua: sua petição é boa, porque a Erin fez uma oração para ele. Acho sua proposta boa. Deus fala: permite-me trabalhar. Erin. Erin sempre quer as coisas no tempo dela, né? É incrível, ela é incrível mesmo. Por favor, quando é que vai ser isso? Vamos esperar, pode ser agora, Senhor, por favor, pode ser agora. O Senhor sempre fala.
O Senhor fala, permite-me trabalharem, é no meu tempo, né? O Senhor falando, sei o que você pede e o prepararei com sonhos e visões. Estes não são sua imaginação. Eu planejei isso desde o começo. Não se preocupe, cuidarei de você. Aqui está, muita gente me pergunta isso, tá? Aqui está o Senhor te perguntando. Enquanto meus amigos, aqui está a resposta. Cuidarei de você e sua família, bem como de seus amigos e de seus filhos. Então aqui está muita gente, meus amigos, os seus amigos também, e de seus filhos. O Senhor está falando, não se preocupe, alegra-te, Erim, ou você aí que está ouvindo, os eleitos, porque o teu tempo de espera chegou ao fim. Ele está falando isso demais já, viu, gente? Chegou ao fim, chegou ao término. Agora alegre-se, eu tenho você, cada um de vocês aqui ouvindo, eu estou contigo. Deus continua falando, Deus te abençoe, minha filha, meu rosto brilhará sobre você e serei gentil com você. Voltei o meu rosto para ti e te darei paz. Cada um de vocês, quando eu sempre falar aqui, coloque seu nome, tá? O Senhor está falando aqui. Cai de joelhos novamente, eu levanto minhas... Caí de joelhos novamente, já está falando aqui. Eu levanto minhas mãos no ar em adoração ao trono de Deus. Eu senti uma mão na minha cabeça e chorei. Ela sentiu a mão de Deus na cabeça dela. O Senhor continua, meu favor está sobre você, seus filhos e sua família. Eu irei adiante de você, estarei ao seu lado, estarei atrás de você, ao seu redor e dentro de você. Estou com você durante a sua caminhada pela manhã e em todos os relógios da noite. Horários da noite. Estou com você quando a lua brilha intensamente ou mesmo quando a escuridão chega. Estou com você na sua vinda e na sua partida. Estou contigo no teu choro e no teu regozijo. Eu sou a seu favor. Não contra você. Eu estou contigo. Receba esta bênção agora. Eu te amo. Ele falou, eu te amo. Erim, eu te amo. Muito, muito lindo mesmo o Senhor falando isso para cada um de vocês, tá? Ela conversa com o Senhor aqui. E o Senhor aqui, o Senhor rindo. Mais uma vez que fez meu corpo inteiro sorrir. Difícil de escrever. Você me tem, Erim, Deus falando para ela, ou para todos vocês aí, eu estou contigo, prazer Ele tem em cada um de vocês que obedece Ele, os eleitos, né? E depois disso, então, termina aqui o sonho 390. Alegra-te, Erim, porque Deus abençoou você e sua família. Muito, muito bem, então, esse foi o sonho 390. Eu vou ler aqui 391 porque é muito, depois a gente vai ter um louvor, tá? E eu vou andar um pouco mais rápido. Nossa, já foi 50 minutos. Incrível então, né? Como eu te falei, vai estar tudo no nosso site, tá, gente? Já está um pouco corrido hoje e minha fraqueza está um pouco alta, né? Eu estou de jejum ainda. Até para... então deixa eu ver aqui se eu fiz teve um sonho, ela sonhou com esse coronavírus, era estranho, possível invasor. Nesse sonho, sim, ela teve um sonho que chegou essa pessoa batendo na casa dela, pessoa muito, muito feia, pedindo para ela abrir a porta, ela não abriu, e a pessoa abre, ela não abriu, ela sentiu que era uma coisa maligna, e essa pessoa saiu, ela olhou, depois ela percebeu que essa pessoa estava representando o vírus, coronavírus, né? O coronavírus. Muito bem, continuando aqui nesse sonho, esse sonho 391, Jesus dá vida aos Salmos 91. É interessante o que aconteceu aqui, ela teve um sonho que o esgoto da casa dela, passou pela casa dela toda, o esgoto estava saindo de todo ralo, toda coisa bem assim, um fedor terrível. Aí quando ela acordou, ela conversou com o marido dela, e eles não têm um esgoto assim de cidade, tem aqueles que, eu não sei como chama no Brasil, geralmente tem nas fazendas, nas casas afastadas, que não tem um esgoto normal, né, um tanque,
E então eles chamaram esse rapaz para servir o tanque. E eu estou falando aqui claramente. Esse rapaz falou o que foi aconteceu porque esse tanque que eles têm era somente para 550 galões. E o trabalho que ele fez tirou 650 galões de materiais desse tanque. E ela falou, e o rapaz ficou todo assim, como é que esse tanque funcionou com vocês? E já que eu tirei a máquina que eles usam lá para esse tipo de tanque, né? 650 galões. E ele falou, o seu tanque só serve para 550 galões. Tá vazando e tudo, ele nunca teve problema nenhum, gente. Interessante isso aqui, né? Então eu quis passar isso para vocês. Quer dizer, o Senhor estava segurando esse tanque aí de uma forma... 150 galões além do normal e nada aconteceu de errado na casa dela. Então essa oração o Senhor falou para subir, o Senhor Jesus aqui falando para ela, estou aqui, Erim, ou eleitos, eu estou contigo, eu nunca te deixarei, eu tenho você, eu tenho seus filhos, eu tenho seus amados, seus amigos, eu nunca vou deixar nenhum de vocês, não tenha medo. O meu pequeno pardal. Você acredita nisso, gente? Você acredita que... sim, força. Tá, esqueci. Força, né? Vocês acreditam que o Senhor nunca te deixará? Você acredita nisso? Essas coisas, tudo que vai acontecer aí, você acredita que Ele sempre estará com você? Ele está falando que sim aqui, ó. Eu nunca vou deixar nenhum de vocês. Vai haver, ele sempre toca nisso, a maioria dos sonhos, vai haver uma coisa, esse grande engano, que vai aparecer, que, entendeu, eles vão tentar enganar você, falar que Jesus nunca foi Deus, tá? Falar que Jesus não liga para você, isso tudo vem do maligno. O Senhor está falando para você, quando você passar a conhecer, tá? Quando você passar a conhecer o amor do Criador, tem um amor do pai para o filho. A gente falei, né? Tem um amor, parece que o amor que tem pelo neto é maior ainda que o pai tem pelo filho. Então tem esse amor do Criador. Quando você conhecer realmente o que é esse amor do Criador, que ninguém fala a respeito. Ninguém nem sabe o que é isso, ninguém nem toca nesse assunto. O amor do Criador faz com que Ele nunca abandone você. Entendeu? Eu faço brincadeira aqui de vez em quando. O Senhor fala, não tem nada impossível para o Senhor. Eu falo, tem uma coisa. É Ele deixar de te amar. Todo aquele que procura Ele, todo aquele que tem um coração que pensa nele, é impossível para Ele deixar de te amar. Então carrega isso com vocês, nessa andada que vocês têm pela vida, as coisas que vêm acontecer, entendeu? Quando as coisas acontecerem, você não entender por que você está passando por aquilo, saiba com toda certeza, do fundo do teu coração, do fundo do seu ser, que o Senhor nunca vai deixar de te amar. Isso é garantido, viu, gente? Isso é garantido. Pega uma pedra, põe no seu bolso, toda vez que tiver dúvida, agarra a pedra e amar, a pedra está aqui. Toda vez que olhava a pedra, Ele nunca vai deixar de te amar, tá? Nas caminhadas que a gente vai fazer até o final de tempos aqui. O Senhor continua, ó meu pardal, Ele chama ela de pardal, salvarei você da armadilha do passarinheiro. E Ele tá falando dos Salmos 91 e da peste mortal. Minha proteção também será seu escudo e sua muralha. Você não temerá mais o terror da noite, nem a flecha que ataca de dia, nem a peste que persegue a escuridão. Você não terá mais medo do que está oculto e não poderá ver. Você não terá mais medo dessa praga que destrói no meio-dia ao meio-dia. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua mão direita, mas não chegará perto de ti. Você só observará com seus olhos e verá o castigo dos homens e mulheres maus. Erim ou remanescentes, eu sou sua morada, seu refúgio, seu escudo. Nenhum dano chegará a ti, nenhum desastre atingirá sua casa.
Veja, eu ordenei que os anjos a seu respeito guardassem você em todos os seus caminhos. Agora deixe-me fortalecê-lo. Muito, muito lindo, né? Salmos 91, que o Senhor está lendo aqui. O Senhor, continuando o que o Senhor falou aqui, espere, Arim, eu olhei de volta aos seus olhos. Quando Arim estava olhando para os olhos dele, ele olhando para os olhos de Arim, ele pediu para ela olhar nos olhos dele e ele mostrou a coisa para ela. Eu olhei de volta aos seus olhos, vi pessoas começando a clamar a Deus, um exército de Deus, então saiu para ajudá-los. Exército de Deus. Então o Senhor falou, veja, Arim, você pisará no leão e na cobra. Não é isso a promessa não é isso que está escrito em Salmos 91? Você pisará no grande leão, na serpente, as uvas foram transformadas em vinho novo, uma safra feita no céu. Isso foi reservado para este momento. São os exércitos de Deus, né? E o Senhor continua assim, isso é verdade. Chegam os dias em que o ceifador será dominado pelo lavrador e o plantador pelo que pisa nas uvas. Vinho novo pingará da montanha aqui e fluirá de todas as colinas. Aqui espalhando. Lembre-se, eu guardei o meu bom vinho até agora. Isso aqui vai ser os remanescentes, vai ser cada um dos eleitos aí, que vão trabalhar nessa safra que está vindo. Ore para esse grande vale enquanto o céu está comemorando dessa vez, Arim. Deixa eu ver aqui, o Senhor continua aqui. Tudo isso foi autorizado a despedaçar corações para mim. Se você então, gente, não abriu seu coração a Ele, não rasgou seu coração a Ele, façam isso diariamente, gente. Façam isso diariamente para Ele. Não tenha nada, entendeu? Permaneçam espiritualmente pelado perante o seu Deus. Não tem nada para esconder, nada. Fale tudo para Ele, as coisas que estão acontecendo. O Senhor fala aqui, fala da profecia, as coisas que vão acontecer. Uma nação quer governar todas as outras, este inimigo em oposição, enquanto o mundo dormia. Eles estão comprando todos os recursos para ganhar controle. Ele já teve aqui dos Estados Unidos, né, o dragão, né? Ele falou que ia segurar as máscaras e não ia mandar mais para os Estados Unidos. Pelos relatos que os seus olhos viram em meus olhos, os remédios salvadores de vidas estavam sendo retidos dos velhos, dos enfermos e dos enfermos pela liderança perversa. Os preços de petróleo também foram propositadamente caídos. Caiu o preço de petróleo aqui inacreditavelmente, gente. Como um ataque contra a terra que já foi totalmente dedicada a mim. Arim, concedi permissão para o inimigo começar a atacar essa terra e seu povo. No entanto, para aqueles que me olham, ainda os salvarei. No entanto, para aqueles que olham apenas para o homem ou para os ídolos, esses precisarão colocá-los sobre as suas asas. O Senhor continua falando aqui. Ainda assim, suas asas não levarão a lugar nenhum, e a não ser a Sheol. O Senhor fala, Jesus fala, eles não se desviarão da sua maldade, mesmo diante da morte e da escassez do ar. Entendeu? Incrível, né? Muitas pessoas deparando com a fome, deparando com a sede, deparando com todas as coisas, eles não desviarão da maldade. No entanto, terei compaixão pelas terras e enviarei um grande exército, que é você, né? Uma terra, terá a força de 1000 homens. Eles realizarão ações impressionantes. Então aí está você. E você pode ver que ele está sempre falando agora dos remanescentes que estão vindo, sempre falando. Eles escalarão um muro e pularão uma colina. No entanto, e mais ainda, eles compartilharão a mensagem de boas novas, minha verdade. Então ele fala aqui, Arim, não fica abatida, pois estarei com cada um de vocês aqui, ouvindo esse canal. E não fique abatido, pois você está neste número. Então regozije-se, pois todos vocês que eu escolhi para isso, agora estão portadores de boas novas, porque ele os ama
A Erin começou a chorar. Deixa eu ver aqui, que eu já estou terminando esse aqui. Vocês podem ver que eu estou correndo contra o tempo, né? Mas eu quero, de repente, vou ter que deixar 2 aqui para falar depois. Muito, muito importante, tá? Os a seguir agora. Muito, muito importante. Jesus, sim, sim. Assim, Erin, você também. Ele sorriu enquanto gentilmente me cutucava. O Senhor sempre está de bom humor, né? Sim, Erin, em breve você declarará que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus sobre todas as coisas. Vou resgatá-lo e protegê-lo, pois ele reconhece quem eu sou. Aí está falando daquele que ama ele. O Senhor continua aqui. Agora, Erin, alegre-se, pois estou com você para compartilhar as boas novas. Isso aí é cada um dos remanescentes. Lindos são os pés que trazem boas novas. O Senhor fala aqui ainda, quando ouvir um relatório ruim, venha a mim. Quando vocês ouviram alguma coisa ruim, vai e pergunta a ele. Vou esclarecer em suas origens. Seja diligente e não pratique impureza. Muito importante isso, tá, gente? Muito importante isso aqui, porque uma vez que a gente pratica impureza, agora o maligno tem legalidade sobre sua vida. Legalidade. E olha, gente, o nosso Deus, Deus de justiça, não tem nada que ele pode fazer, entendeu? Sendo que o maligno tem papel de legalidade sobre você. Então, vamos fazer aquele papel desaparecer antes que ele entre no trono. Um sonho de irmãs vendo o fedorento descendo o pau nela perante Deus, e ela ouviu tudo. Mas agora nós temos um advogado. Se a gente se arrepender diariamente de nossas ações, esse papel de legalidade do maligno desaparecerá, e aí só vai ser ele mano a mano com Deus. Deus só vai falar: cai fora daqui, eu não tenho tempo para você na minha corte. Aproveita, toma um banho, que você está fedendo aqui a corte todinha. Vamos arrepender, gente. Não devemos praticar a impureza. O Senhor continua: no entanto, você não deve ter medo. Confie em mim com aquilo que você não pode ver. Eu te livrarei dos problemas e não deixarei que os problemas venham. Então o Senhor fala para todo mundo: fique quieto e saiba quem eu sou. Se estou com você e estou, então quem pode resistir a você? Já que ele está com você, né? O Senhor, terminando aqui, fala: maravilhoso, nós estabelecemos uma boa coisa. Venha, eu tenho um pouco de vinho novo que gostaria que você bebesse. Quem gosta de vinho aí? Meu pai é interessante, meu pai ele não gostava de bebida, mas ele gostava de vinho, ele gostava de pôr um copinho. Teve um tempo que eu tomava vinho todo sábado para relaxar. O vinho do céu deve ser fantástico, o gosto do vinho, né? Das uvas, né? Um vinho doce, gostoso, né? Esse da terra aqui é muito álcool, etc, etc, né? Muito, muito bacana mesmo. Novamente, Jesus sorriu para mim quando os meus olhos, nos olhos dele, ele falou para ela: você é bem-vindo. Aqui está o seu Deus, sempre de bom humor, sempre ficando, tá? Muito bem, gente, eu vou tocar um louvor agora. Esse louvor, ele foi feito pela irmã Lara. Nossa, já passou 1 hora, não vai ter nem jeito que eu vou fazer tudo isso aqui. O título é Fique Tranquilo. Você está tranquilo? Fique tranquilo. E então, feito pela nossa irmã Lara. Um momento, por favor. Muito lindo mesmo, né? A música faz assim ficar viajando. O sol batendo aqui, que coisa rara. Gente, olha que interessante. Vou falar uma coisa para vocês aqui que aconteceu comigo. Esse aqui são fotos que vocês sabem, eu tiro dos lugares. Tem esse sol batendo no meu olho aqui. Deixa eu sair aqui e fechar isso aqui.
Ok. Melhorou agora para mim aqui. Eu queria falar isso aqui para vocês, compartilhar para vocês uma experiência inacreditável que eu tive, um sonho que eu tive. E eu coloco essas fotos assim, que eu medito nessas fotos, nessas coisas que a gente fala aí que as fotos melhor que 1000 palavras, né? Vocês veem aqui, por exemplo, Jesus sentado, né, conversando com esse rapaz aqui, com certeza querendo saber como ele pode ajudar ele. Nós temos aqui Jesus novamente fazendo isso com outra pessoa, numa situação extremamente difícil, né? Extremamente difícil. É muito bom, eu gosto de ver essas fotos, analisar, passar um tempo analisando. Eu achei essa outra foto aqui também. É claro, esse aqui não é do jeito que Jesus se parece. Eu vi dizer que ele tem uns cabelos até meio longos, etc, etc. Também é claro, isso aqui não é do jeito que o Abba se parece. O que aconteceu é o seguinte, eu já tive irmãs que, conversando com elas, elas falaram, eu perguntei para elas se elas já tinham visto o Abba, né, como que o Abba aparece, o pai de Jesus, nosso pai. E ela falou que ela teve um sonho com a Abba, e ele tinha uma barba branca, e ele estava andando assim, e eu falei, nossa, é mesmo, é incrível assim, né? Então eu achei esse aqui, eu até preguei aqui na parede, né, olhando, e eu ficava olhando a barba branca desse homem aqui, que na minha cabeça assim eu via como sendo Abba, né? E eu olhava para ele assim, entendeu? E analisava assim a mão dele no ombro do filho dele, conversando com ele, vendo a mão de Jesus aqui, em total obediência pelo pai dele, e eu analisando. Então, naquela noite eu dormi, claro, fui dormir, eu durmo de vez em quando. Ai, que essas palavras tudo errado, né? E aí aconteceu que no meu sonho, é claro, eu estava em pé em algum lugar, não lembro assim. Sempre assim, esses flashes, que eu te falei, esses flashes que eu tenho, geralmente são muito rápidos. Eu não sou. Muitas pessoas têm sonhos longos, né? Eu não tenho. Então, essa pessoa passou atrás de mim, tá? Eu só consegui ver o vulto, né? O vulto dessa pessoa passando atrás de mim, mais ou menos assim, um vulto assim. E essa pessoa falou para mim, falou assim, sim, eu tenho cabelo brancos. E foi só isso. Eu fiquei assim, o Abba apareceu assim e falou isso, eu tenho realmente cabelo branco. Interessante, né? Foi isso que eu tive, fiquei muito feliz em ter ouvido isso. Muito, muito bacana mesmo. Muito bem, então, eu vou seguir então aqui, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho muita coisa que falar, mas não dá para fazer tudo lá, já é 1h15. Eu vou ver se eu faço só mais um aqui então, aí depois eu pulo, porque eu realmente quero falar o que foi dado para Jacqueline. Essa aqui, nossa, já são 10 páginas, eu acho que só vai dar para fazer ela, então a gente vai terminar aqui. Dos sonhos de Erin, e eu vou ter que fazer, eu faço um vídeo diferente e eu coloco, como eu te falei, tudo vai estar em nosso site, tá? Esse aqui é o sonho 392, Uriel falando, nações se levantam contra nações. Então tem aqui o sonho, aqui está a oração que ela fez para o pai, muito, muito lindo, tá, gente? Como ela cresceu, como a Erin cresceu. Vocês sabem que eu comecei a traduzir ela já tem 1 ano e pouco, né? Já tem isso. Quanto ela já cresceu nos sonhos disso. Então ela mencionou coisas como sendo a terra do dragão enriqueceu com o nosso patrocínio, ao mesmo tempo eram nós que forneciam ao nosso país, assim como as nações, bens que salvam vidas. Como eu te falei, a máscara, ele segurando. Então é incrível, desde o tempo que a terra do dragão se tornou comunista, ele já tem esse plano que vai até 2049 de comprar o mundo praticamente. Incrível, né? Só o Senhor para revelar isso para a gente, das portas fechadas que eles têm. Continuando aqui o sonho. Eu vou continuar aqui. São 10 páginas, eu vou passar para os amarelos que eu tenho. Tudo é muito interessante, tá, gente? Vai aí no seu cafezinho, pega o seu cafezinho, senta e lê sobre isso aqui.
Então, depois do sonho, depois da oração de Erim, o Senhor falou, Erim, suba, ele sempre faz isso. E novamente ela estava de pé, uma lagoa na porta de Deus, e era lindo. As flores estavam florescendo, e havia todos os tipos de pequenos animais, borboletas e pássaros. É lindo realmente, né? O céu na frente da casa do Pai. A fonte no meio da lagoa criou desenhos sempre em mudança. Isso aqui deve ser lindo demais. Uma fonte caindo, a fonte da água viva caindo no lago, do lado da casa do nosso Senhor, nosso Pai. Os desenhos eram complexos e nunca eram os mesmos. Desenhos na água, né? Não era nada como nada na terra. Fui até a lagoa e decidi me sentar na base do lingo salgueiro chorão. Este salgueiro estava florescendo e cada flor era perfeita. Era isso exatamente o que eu fazia. Só sentar lá, sabe? E Erim falou, obrigado, Pai, este lugar é tão repousante, isso é amável. Eu ri quando meus dois amigos de coelhinhos, então ela já foi lá no céu há vários anos, ela tem uns amigos coelhinhos, vieram sentar no meu colo. Ao abraçá-lo, logo senti uma mão no meu ombro, era o Uriel. Ele parecia sério, então coloquei os coelhinhos na grama, e o Uriel me ajudou a ficar de pé. Ele estava de armadura completa. Hoje em dia parece que o Uriel ou está indo para a batalha ou voltando à batalha. Incrível, né? Muita coisa acontecendo no mundo celestial, eles protegendo todos nós, né? Uriel falou, venha, fui enviado por Deus para mostrar o que acontecerá. Algumas coisas aqui, como eu te falei, eu não consegui entender. Ele conversou de profecia, entendeu? Ele, por exemplo, chamou a China de Sidom. Então, eu só vou ler aqui, tá? E você tem o tempo de olhar isso no seu tempo que você quiser. Erim, como nas palavras dos profetas, ou seja, Isaías, revelei o que Deus me instruiu. Olha aqui, Uriel foi mandado para revelar isso a vocês. Eu vi a ilha de Tarshish, no Japão, eu vi o território norte, que parece com a Europa, ou a união dos países do norte. Então ele está falando aqui as coisas que estão para acontecer. Pulando aqui um pouco, até a Erim falou, Uriel, não entendo o que eu vou ver, não tenho certeza do que entendi. É claro, Uriel está falando igual num livro de Daniel, né, difícil de entender. Então ele fala aqui, disseram-lhe que vários problemas chegarão aos israelitas em seu êxodo por aqueles que o acompanham. Isso aconteceu porque a multidão tinha suas raízes desde a queda. Essas eram as multidões. Eles causaram clamor, preocupação, desconfiança, engano. Eu vou continuar aqui, ele está falando de profecia. Então aqui ele dá um resumo. E ele falando aqui, eles seguiram os ídolos e as sementes muito jovens e semearam a discórdia. Interessante, eu fiz aqui, falou, eles não eram do povo de Deus e muitos praticavam seus próprios rituais. Continuando aqui então, já pulando aqui, ela falou, vi a Rússia e a terra do dragão ajudando a Europa. Então isso aqui que vai acontecer. Então, interessante é o seguinte aqui que ela perguntou, quando ele falou, existe um objetivo comum, fortalecer e reunir as nações para derrubar uma. Aí Erim falou, será que é Israel? Então ela falou, não é. Israel será entregue durante o meio disso. Estou lhe mostrando a nação uma vez sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Bem famoso esse nome aqui dos Estados Unidos, né? Liberdade e justiça para todos. E aí a Erim falou, Estados Unidos, os Estados Unidos não. Então ele falou que existe uma nação, a terra do dragão, que comprou as outras nações, assim como os reis sem terra. Eles matarão os santos de Deus e os torturarão. Eles trabalharão com outras nações e despertarão mentiras para lutar contra a única nação, os Estados Unidos. Essa nação, a terra do dragão, tem um exército vasto e nada será capaz de resistir a ele. Essas nações se renderão
de bom grado. Interessante, o senhor falou aqui, quando a China invadir os Estados Unidos, eles vão ser igual a como é que chama aquele animal? Formiga. É como se fosse formiga invadindo os Estados Unidos. O senhor falou que o exército dele é de centenas, milhares de gente, né? Que não falta na Terra do Dragão é gente, né? Continuando aqui, rapidamente, isso aqui vai falar um pouco do futuro, tá? Então, isso aqui talvez você sente e leia isso aqui em particular com oração a Deus. Eu vou ler isso aqui. Um homem que está doente e precisa de uma cura morrerá se não for ajudado. Quem cura o homem é considerado seu salvador. O homem doente está então para sempre em dívida. Entende? Pense nisso de outra maneira. Um homem que possui a nota de empréstimo de outro homem tem o poder. Como credor, o homem pobre está à sua mercê. Então Uriel fala aqui: você verá em breve propriedades desocupadas pela força e mansões sem ocupantes. Não haverá nada que eles não possuam. Eu estava na Califórnia quando eu morava lá, a gente sabia de todos os lugares sendo comprado pelos chineses. Era incrível mesmo. Parecia que essa nação é finalmente odiada pelas nações quando elas finalmente percebem que também foram controladas e enganadas por ela. Isso dará origem a outro líder. Esse líder passará a ser o que eles chamam de Salvador. Ele se sentará no coração de Tiro. Tiro é uma cidade. E Arim falou: você quer dizer a cidade de Berlim? Uriel falou: isso não é importante agora. Apenas saiba que o povo das nações foram grandemente enganado. Essa nação quer controle completo. Lembre-se que eles vêm praticando a princípio para ganhar confiança. Eles então usam dinheiro, poder e mentira para manter territórios sitiados. Bom, eu vou continuar aqui. Isso aqui seria a profecia que o Senhor falou para Uriel passar para ela. E Uriel fala as coisas que está prestes a acontecer, do jeito que vai acontecer. Aqui ele fala, Uriel fala: este é um mundo em guerra, é uma aquisição lenta e em breve muito dolorosa, em que os mapas já foram redesenhados em Shin. Os mapas do mundo já foram redesenhados na Terra do Dragão. Uriel continua: Uriel me mostrou um mapa da Terra do Dragão, mostrou sua conquista desejada das nações. Eles estavam planejando um governo, uma moeda, uma religião. Ele já deve ter comprado o mundo, né? Ele já deve ter comprado o mundo. Deixa eu ver, continuando aqui. Esse inimigo agora está reunindo todas as nações contra ela para vencê-la. Os Estados Unidos, né? Todos eles estão planejando, a Rússia e outros estão planejando um ataque a esse país, e não vai demorar muito para que isso aconteça, né? Sabendo que o destruidor já está prestes a passar o ano que vem, isso já deve estar bem perto mesmo, em questão de alguns meses aí, vamos ver, né? Uriel fala: você é filho do rei, você é da realeza, não se preocupe, Arim, pois o inimigo não prevalecerá contra você. Sempre mantenha isso na cabeça, tá, gente? Sempre mantenha isso na cabeça. O dia que não tiver YouTube, no dia que não tiver nada, sempre lembre que o Senhor te ama, tá? Ele morreu por você, ele tem um amor de Criador. Nunca te deixará, viu, gente? Nunca. Lembra aqui da vida do Dmitry. As coisas que o Dmitry passaram, bateram nele, espancaram nele, entendeu? Eletrocutaram ele, né? Puseram agulha no dedo dele, prenderam a mão dele na mão, tudo aquilo que ele passou, quebrou 9 costelas, eu acho que foi isso, ou 6 costelas. A carne dele estava apodrecendo dentro dele, entendeu? E tudo isso, enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus estava conversando com ele, o Espírito Santo estava falando: vai daqui, vai ali, o Senhor está com os anjos, estava aparecendo para ele, e etc, etc, etc. Mas o Senhor deixou ele passar por isso até o ponto em que essas coisas iam passar.
e passou, né? Então, sempre lembre disso, tá? Se estiver passando por certas coisas, o Senhor me abandonou, o Senhor não quer saber de mim, eu estou passando por essas coisas, Ele não liga. Não é assim não, tá, gente? O Senhor tem um plano e os planos dele estão acima do nosso. Nunca, nunca Ele vai te abandonar, tá bom? E quando você tem que passar por alguma coisa, então você tem que passar e você vai ser uma testemunha dele aqui na terra. Não, mas Ele não te deixará só. Ele falou que quando chegar essas coisas, você vai ter o amor dele, o amor dele mesmo. Já tem irmãos que falou que quando recebe o amor de Deus, o medo vai embora. Não, quando Ele joga esse amor espesso dentro de vocês, né? Tira tudo de dentro, você passa, vai embora. Muito bem, então, deixa eu terminar isso aqui, já estou na página 10. O líder da terra do dragão acredita que se ele puder controlar todas as coisas, ele reinará como Deus sobre todas as coisas. Aí está a fascinação do homem de sempre querer ser Deus, né? Sempre querer ser Deus. No entanto, ele está realmente sob o controle do Deus de Israel e logo ele se curvará a ele. Continuando aqui mais para baixo. Deus te deu o dom de discernimento, embora Deus saiba que eu lhe dei muitas informações. Uriel deu muita informação a ela. Ele envia sua mensagem para prepará-lo. Antes disso, ele fala que não se volte contra o seu líder, o presidente Trump, pois ele foi designado por Deus para se opor aos planos inimigos. No caso aí, quem sabe, né? Quem sabe aí o presidente do Brasil, de outro lugar, foi Deus que colocou para ir contra o plano do inimigo. Nós sabemos que nenhum líder pode ser eleito sem a aprovação de Deus. Mas esse aqui, o Trump tem essa missão especial de ir contra isso, né? Agora tem uma batalha para voltar. Então, o que eu falei para você? O Uriel está indo para a batalha ou ele está voltando de uma? Aí, Uriel, continue a entender que aqueles que oferecem boa vontade nem sempre fazem a vontade de Deus, mas a do inimigo. Muito cuidado com isso. Eu falei para vocês no início dessa live, Deus é aqui, Deus está abençoando, Deus está separando, é Deus, é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Então é Deus fazendo isso. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, entendeu? Eu, pessoalmente, quase fui pego em duas traduções, é filho disso, é Deus disso, é filho daquilo, é bênção disso. Epa, não é assim não, sabe? Muito, muito cuidado com isso. Ainda tem mais aqui ainda, Uriel falando, ela perguntou quem são os caldeus. Uriel falou assim, no entanto, não se preocupe com isso, existe uma preocupação maior, e isso é praticado com a palavra de Deus. Este rei de Sen, ou seja, a terra do dragão, mudou a palavra de Deus para se colocar como Salvador. Isto é uma abominação para Deus. Ele está treinando e reeducando por tortura os filhos de Deus. Ore pelo povo de Deus sobre seu regime. Aqui, gente, vamos orar para os irmãos que vivem na China, né? Eu, pessoalmente, tenho que continuar a fazer mais isso. Ele podia me ver se preocupar. Então, ele continua aqui. Essas coisas foram escritas, isso não é nenhuma surpresa. Agora não tenha medo, pois Deus está com cada um de vocês. Você está prestes a fazer algo em seus dias em que você não acreditaria, mesmo que lhe falasse, agora eu devo ir. Então aqui a gente termina, Uriel falando, nós estaremos, e você e sua família também, ou seja, salvo seus amigos e filhos também. Mais uma vez aqui, os seus amigos e filhos, tá? Ele não tenha medo, pois Deus está com cada um de vocês. Valerie, quem é Uriel? Uriel é um dos arcanjos do Senhor, tá? Se você olhar no livro de Enoque, você vai ver que o nome dele é falado ali entre os, acredito que 7 arcanjos ao redor do trono de Deus. Uriel é um deles, junto com Miguel, junto com Gabriel,
junto com Rafael, e tem um outro aí que eu não consigo lembrar o nome. Cada um tendo a sua missão. Muito bem, então eu vou passar agora a oração de intercessão. A oração de intercessão, ela foi feita pela irmã Marie Claire. Um momento, por favor. Meu querido Pai, amado de minha alma, entro neste momento, Senhor, em Tua presença, Senhor, para aclamar, Jesus, a Ti, por esse Brasil e por todas as nações, meu Deus. Te apresento, Senhor, não só o Brasil, Senhor, mas como todos os países, Senhor, que neste momento estão enfrentando, Senhor, esse caos devido a esse vírus. Algumas, Senhor, em situações piores do que as outras. Mas acredito, Senhor, que todas, Senhor, estão sofrendo. Todo o povo, Senhor, está sofrendo, Senhor. Muitos, meu Deus, por falta de informações. Outros, Senhor, com medo. Pois a mídia, Senhor, tem espalhado, Senhor, momentos terríveis, Senhor, assombrando as pessoas, meu Deus. As pessoas estão aterrorizadas com tudo que está vendo, Senhor, onde a verdade, Senhor, não chega até nós. Mas nós sabemos, Senhor, porque o Senhor não deixa jamais o seu povo. Jamais o Senhor Jesus faz algo sem antes avisar. Nós, Senhor, sabemos. Porque nós estamos, Senhor, louvado seja teu santo nome, Pai. O Senhor tem nos avisado. O Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado. O Senhor tem revelado, Jesus, as tuas escrituras, Pai. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, Jesus. Oh, Deus amado, eu te suplico, Senhor, e te peço, Senhor Jesus, por essa nação a qual nós fazemos parte, meu Deus. Hoje, Senhor, situações cada vez mais difíceis. As pessoas estão sem empregos. Outros países, muitos países, Senhor, já estão, Senhor, faltando alimento, meu Pai. É falta de alimento, Senhor, é falta de máscara, Senhor, é falta, meu Deus, de luva, é falta de tantas coisas, Senhor. Isso só é o começo, isso só é o princípio, Senhor Jesus. Que nós possamos, Deus do céu, estarmos, Senhor, em Tua presença, para não desanimar, para não desistir, Senhor, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante daquilo que nós iremos ter que enfrentar, Pai. Meu Deus, eu te clamo e te rogo, Senhor Jesus, porque eu creio em Ti, Senhor. Em Teu santo nome, ó Deus, eu declaro falência, Senhor, a todos os poderes das trevas, Jesus, Todo-Poderoso, ó Yeshua HaMashiach. Oh Deus de milagre, Deus de poder, eu te suplico, Senhor Jesus, e que nenhuma arma forjada, Senhor, preparada contra os teus filhos, contra aqueles que têm invocado e que têm te servido com todo o coração, Senhor, com verdade, meu Deus. Senhor, nenhum mal, Senhor Jesus, nos alcançará, chegará à nossa tenda, Jesus. Todo mal está repreendido, Senhor, está neutralizado, Senhor, todos os poderes das trevas, Senhor. Que toda arma preparada, Senhor, contra o Teu povo, contra essa nação, contra as demais nações que estão sofrendo, Senhor. Nós sabemos que isso é interesse, Senhor, do mundo, Senhor. Interesse, Senhor Jesus, que nós sabemos. Ah, Senhor. Senhor, tem piedade, Senhor. Quando nós sabemos que tudo isso, Senhor, são obras, Senhor, feitas por mão de homens, Senhor, para simplesmente prejudicar o Teu povo, Deus.
para prejudicar as nações, Senhor, para trazer, Senhor, os seus interesses, Senhor, para impor, meu Deus, aquilo que eles estão querendo, Senhor. Oh, Jesus, que tudo, Senhor, esteja no teu controle, que nada fuja do teu controle, meu Pai. O mundo já és do maligno, mas quem está no controle és tu. E, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Tende misericórdia, tem piedade de nós. Assim como o Senhor, Deus, tem tido misericórdia, que o Senhor continue mantendo, Senhor, a tua misericórdia. Que o Senhor continue com os seus braços estendidos, Senhor, para guardar, para proteger, para livrar, Senhor, todos aqueles que invocarem, que clamarem o teu santo nome, meu Deus. E que todo o povo que está sofrendo, Senhor, de uma certa forma sendo prejudicado com tudo isso que está acontecendo, Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor entre com providência, que o Senhor Jesus alcance essas vidas, que essas vidas aproveitem esse tempo, Senhor, que estão em casa para te buscar, Jesus, para te servir, meu Deus, para entregar o seu coração a ti, para pensar, para refletir, para se aproximar de ti, Pai. Pai amado, Deus bendito, eu louvo a ti, Senhor, por tudo que o Senhor Deus tem feito e por tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Criador, amado de minha alma, muito obrigado. Amém. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Marie Claire. Bom, gente, nosso tempo já passou incrível. Então, eu já vou começar a falar aqui sobre introdução que chama Destino Final. Então, eu vou deixar três sonhos da Aderim para outro dia. Destino Final. Eu vou ler Josué. Eu acho que eu errei muito no tempo, no tempo hoje, viu? Josué, ela deu aqui, Josué, vou ler Josué 5, 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. Muito obrigado, então, Marie Claire, pela oração de intercessão. Amém, amém, amém. 5, 13 a 15. E isso sucedeu que... estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs perante a ele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhes: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor, Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Muito bem, então, aqui estão as outras escrituras que você lê no seu templo, quando você tiver aí seu templo. Assim começa a mensagem. É chamado ao destino final e ouvir as palavras do dia todo. Assim diz o Senhor: Chegou a hora de meus filhos se prepararem para o seu destino final. Amém, amém e amém, né? Para alguns será para a vida eterna, mas para outros serão para o inferno. Não se preocupem com o que está ocorrendo. Interessante, ele falou: meus filhos, seria a criação dele, né? Os que obedecem ele e os que não obedecem ele, ele chama de meus filhos. Daí a razão do amor do Criador, tá? Agora que vocês estão vendo em primeira mão, pois vocês são minhas testemunhas da minha palavra que está para acontecer. Haverá um colapso completo de todos os esforços humanos antes que muitos dobrem seus joelhos em arrependimento. O coração
é desesperadamente fraco e não há cura senão o arrependimento e ser lavado no sangue do Cordeiro. Meus filhos, vocês já estão limpos por causa das minhas palavras que eu lhe falei. Amém. Obrigado, Senhor, né? O que você tem lido e o que você tem ouvido até agora é somente uma pequena onda do que ainda está por vir. Os corações de muitos líderes estão desmoronando nos bastidores, pois eles não me conhecem, não percebem e nem compreendem quem eu sou. Na verdade, eles negam que eu existia, que eu existo. Que eu existo, né? No entanto, o melhor dos melhores, com a maior riqueza e experiência, não pode se opor a mim diante das crises. Eu sou o Senhor. A terceira e a quarta geração eu apagarei. A segunda geração viverão por misericórdia se eles se arrependerem. A primeira geração eu devo ensinar a eles eu mesmo. Até mesmo agora eu estou criando para mim uma nova geração. Bebês, crianças pequenas que nos tempos vindouros serão abundantes, não terão pai, mas eu serei o pai deles. Realmente o Senhor, eu tenho visto no YouTube, ele está chamando muitos jovens para o exército dele. Ele já tinha falado isso há algum tempo atrás. Sim, meus filhos, reunindo, também os bodes acontecem em plena vista, quer dizer, os bodes não, ele está reunindo os bodes. Eles foram soltos vagando em suas rebeliões, pois eles pertencem como a tribo de Coré. Eles são uma casa rebelde, um povo de pescoço duro, ou seja, de dura cerviz. O colapso total está à frente. Colapso financeiro, tudo vai cair, né? E muitos líderes aprovarão uma lei para a eutanásia, para proteger e economizar recurso. Quer dizer, os líderes vão aprovar essa lei de matar as pessoas, né? Sacrifício. Isso será para jovens e idosos. A aniquilação dos fracos, dos doentes e dos pobres será para salvar aqueles em posição, poder e riqueza, na tentativa de acabar com o que o Hitler falhou. Né? Uma das metas do Hitler, desculpa, gente, foi para criar uma raça superior, lembra? Matando todo mundo e criando uma raça superior. Mas meu plano de salvação alcançará muitas multidões, apesar de nós olhares do mundo, eles são poucos e nem de nenhum valor. Aqui, apesar dos olhos, aos olhos do mundo, que o mundo olha para os filhos de Deus, que são poucos, e eles não dão valor nenhum para eles. O destino final está à frente. Muitos farão escolhas em nome da autopreservação, e estes, seu destino final será o inferno, porque são ignorantes e não reverenciam o Deus do céu e da terra. Não é a sopa de lentil, não é isso que Esaú fez? Quando levantei o faraó e os egípcios por um tempo como este, é para mostrar a minha glória, o meu poder. Assim será de novo, mas desta vez minha glória será de todas as nações, e não apenas de uma nação. As perdas devem ter uma magnitude muito maior, que nunca aconteceu antes. Mas primeiro, antes disso, haverá uma pequena perda, e aqui será o maior engano de todos os tempos, acontecerá diante dos seus olhos.
Eu acho que ele está falando do grande engano que está prestes a acontecer antes do sexto selo, aonde haverá uma matança muito grande dos filhos dele, né? Um quinto selo. A ascensão do anticristo chegará na hora marcada e esse momento está agora à porta. Tudo está preparado, meus filhos. Estejam preparados em seus corações para me servir e me servir até o fim. Orem uns pelos outros. Orem pelos perdidos. Interceda em misericórdia nessa hora tão tardia. Sim, meus filhos, o que vocês estão vendo é apenas uma ondulação em uma tempestade. O que deve emergir será um espírito monstruoso e crescente de assassinato, maior do que o conhecido Holocausto. Sempre tive planos para períodos de tempos como este. Todos devem alinhar-se somente nos meus propósitos, mas aqueles como Ramã, que prepararam instalações para pendurar Mordecai, eles cairão nos mesmos buracos que cavaram eles e toda a sua família. Estes assassinos, à frente, fazerão pedidos de misericórdia, mas eu não ouvirei seus gritos. Isso aqui que fala a Bíblia é o quinto selo, né? Do grande martírio que fala, né? Que está prestes a acontecer no quinto selo. Meus filhos, eu tenho te preparado. O meu reino não é desta terra, eu vim de cima, e meus filhos são nascidos de Deus, nascidos de cima. E você se levantará vitorioso. Esta vitória será para minha glória. Esta vitória estará em muita fraqueza humana, pois o meu Espírito Santo cairá nestes últimos dias sobre toda a carne. Minha luz brilhará com os faróis mais brilhantes, por momentos curtos, mas poderosos. O sol ficará parado até que eu cumpra a minha vontade. O tempo permanecerá parado até eu reunir todos os eleitos, todos os meus filhos e minhas filhas, juntos, que é o meu exército. Amém, né? Amém. Tudo o que peço é que você me espere. Confie em mim, porque eu sou o seu Senhor e Salvador. Eu sou o seu comandante. Esta é uma guerra santa para a justiça. Meus filhos e muitos serão mortos pelo meu nome. Assim diz as Escrituras, né? Você será odiado por todas as nações. Meu povo é pequeno em cada nação, mas através desses poucos, minha glória brilhará. Preparem, meus filhos, o destino final está à frente. Eu estou com você. Como Lázaro, eu te trarei para casa como Lázaro. Muitos serão separados para sempre em agonia do fogo eterno. Na verdade, eu vos digo que haverá choro e ranger dos dentes quando eles perceberem como Satanás os enganaram e esteve por trás de tudo isso. Sem dúvida, viu, gente? Sem dúvida, muitos que acham que estão seguindo a Deus ficarão surpresíssimos para falar quando souberem que eles estão seguindo o diabo. Não há dúvida assim, né? Vai ser terrível, vai ser um choque. Continuando, o Senhor fala, meus propósitos vencerão, eu falo de vitória para você agora, pois eu tenho vencido a guerra por você.
O Senhor continua, muitos líderes não ousam falar em vitória nesta terra, porque eles não conhecem o meu filho. Orem, meus filhos, ore pelas almas perdidas. Eu ouvirei seus clamores e trarei e acrescentarei ao número da minha igreja, pois sou sempre eu, Jesus, que faz o aumento. O Senhor, terminando, fala: espere no Senhor, espere as trombetas soarem no muro de Jericó para as muralhas caírem. Eu trarei a vitória que sempre foi desde o começo de todos os tempos, desde o começo da criação do mundo. Eu sou o Senhor. Antes de Abraão existir, eu sou.